Boa noite a todos. Gente, eu estou agora gravando algumas videoaulas, certo? Em relação aos conteúdos aí que nós estamos trabalhando. Eu estava só lançando aulas do YouTube, porém eu consegui aqui arrumar um programa para poder gravar algumas videoaulas. Nesse primeiro momento eu vou fazer uma revisão das últimas aulas que eu tinha postado aí de vídeos do YouTube e vamos dar continuidade aí, certo, gente? A última aula que nós tínhamos trabalhado era substâncias, tá, gente? Misturas e substâncias, beleza? Eu vou dar uma breve revisão aqui do que a gente tinha trabalhado e a gente vai dar uma continuada, tá, gente? Vou tentar aqui explicar da melhor maneira possível, tá? Já que a gente não tá aí presencial para vocês tirarem as dúvidas, certo? Então eu vou tentar explicar o melhor possível aqui, tá, gente? Então vai lá. O tópico que a gente já tinha trabalhado, que eu tinha postado as últimas videoaulas, certo, gente? Era misturas e substâncias, tá? Ou substâncias puras, no caso. Definição: substâncias puras ou simplesmente substâncias são aquelas constituídas somente por um tipo de constituinte, ou seja, molécula, átomos, íons, fórmulas unitárias, etc. E possui pontos de fusão e ebulição constantes a uma dada pressão, além de densidade bem definida em determinada pressão e temperatura. Então, bora lá, gente. Nas aulas que eu tinha postado, nas videoaulas, vocês devem ter assistido e viram que, assim, muitas vezes a gente não consegue diferenciar uma substância de uma mistura simplesmente olhando para ela, certo? Muitas vezes isso não é possível. Por exemplo, se eu tiver um sistema onde eu tenho, por exemplo, água, e um sistema onde eu tenho água e álcool, por exemplo, eu não consigo diferenciar simplesmente olhando. Por quê, professor, que eu não consigo? Porque água e álcool é uma mistura, porém, como a água e o álcool são miscíveis, ou seja, eles se misturam em qualquer quantidade, não é possível distinguir apenas olhando que se trata de uma mistura. Beleza, gente? Então, daí a necessidade de alguns estudos, tá? Para se diferenciar uma substância de uma mistura. Então, bora lá. Quais são as principais diferenças que nós temos, tá, gente? Analisando as propriedades físicas que a gente estudou anteriormente, de uma mistura para uma substância. A principal diferença é uma substância, ela vai ter três propriedades, assim, três propriedades principais e elas são constantes, beleza? Professor, que propriedades são essas? Primeiro, a densidade. Uma substância, tá, gente? Ela tem densidade bem definida. Por exemplo, a densidade da água é de 1 grama por centímetro cúbico. Beleza? Vou até anexar aqui para vocês dar uma olhada. Ó. Por exemplo, a água, tá, gente? Ó, perdoe aqui a fórmula, tá? Eu estou adaptando aqui, ó. Que nós temos a fórmula da molécula de água, beleza? H2O. A água, gente, ela é uma substância, tá? Professor, toda água é substância? Tá? Não. A água, gente, ela é uma substância, ela vai ser classificada como uma substância pura, especificamente, tá? Quando ela for destilada, beleza? Professor, como assim destilada? A água destilada é uma água que ela é utilizada em laboratório, ela é produzida, ela não existe na natureza, tá, gente? Ela é produzida em laboratório, muito utilizada, por exemplo, para fazer higienização de materiais cirúrgicos, materiais de laboratório, beleza? Então, assim, se eu pegar uma substância, água, colocar ela em um recipiente, um copo, por exemplo, eu não vou conseguir, tá, olhar ali e dizer que ali eu tenho uma mistura ou ali eu tenho uma substância, simplesmente olhando, tá? Porque a olho nu eu não vou conseguir, tá? Fazer essa diferenciação. Professor, como assim a olho nu? A olho nu é sem o auxílio do microscópio, beleza, gente? Então, assim, principais diferenças em relação às propriedades físicas de uma mistura para uma substância, tá? Substância tem propriedades bem definidas. Exemplo, densidade. A densidade de uma substância, ela tá definida, ela não vai variar, independentemente da quantidade daquela substância. Exemplo que eu falei, a água, a densidade da água é de 1 grama por centímetro cúbico. Independentemente da quantidade de água que eu tenha, certo? A densidade dela é sempre a mesma. Outras duas propriedades que também não variam em uma substância: temperatura de fusão, temperatura de ebulição. Professor, o que é uma temperatura de fusão? Trabalhamos em aulas anteriores, tá, gente?
Temperatura de fusão é a temperatura na qual uma substância vai passar do estado sólido para o líquido. No caso da água, professor, qual é a temperatura de fusão da água? 0 graus Celsius, tá, gente? Temperatura de fusão da água é de 0 graus Celsius, tá? Vou colocar aqui, ó. Tá? Desculpem aí aqui o cursor do mouse aqui, tá, gente? Tá sendo meu pincel. Então, é basicamente isso, beleza, gente? Professor, e qual a temperatura de fusão da água? 100 graus Celsius, beleza? Essas propriedades, tá, gente? Elas são constantes, elas não vão mudar. Então, essas daí, duas propriedades, tá? Que a gente já consegue diferenciar aqui, sim, de uma substância para uma mistura. As substâncias, elas são classificadas em duas. Existem as substâncias simples, tá? O que são substâncias simples? Substâncias simples são aquelas formadas unicamente por átomos de um mesmo elemento químico. Professor, como assim? Substâncias simples, gente, são aquelas que ela é formada por apenas um único tipo de elemento químico. Por exemplo, nós temos aqui, ó, o O2. Professor, o que é o O2? É o famoso gás oxigênio. Por que o O2, o gás oxigênio, se configura como uma substância simples? Eu tenho dois oxigênios, isso aqui é o índice, tá, gente? O que o índice indica, gente? O índice indica o número de átomos, ou no caso, o número de elementos químicos que eu tenho daquela substância. No caso, o O2 é formado por dois átomos ou dois elementos de oxigênio, formado por um único tipo de elemento químico, certo? Então, é uma substância simples. Temos aqui, por exemplo, também ó, o H2, que é o famoso gás de nitrogênio, que também configura-se como uma substância simples, beleza, gente? Por quê? Formada pelo único tipo de elemento químico, tá? Que no caso é o hidrogênio, beleza, gente? Entendam, substância simples é aquela formada por um único tipo de elemento químico. Temos aqui três exemplos aqui, tá, gente? Ó, de substâncias simples, entendam a diferença, tá? Eu tenho aqui o ferro e eu tenho aqui o alumínio. Bora lá. Professor, aqui o ferro, símbolo Fe, tá? É uma substância simples? É. Por que o ferro aqui, ó, diferentemente do O2, que é o gás oxigênio, e do H2, que é o gás hidrogênio, ele não tem junto dele aqui um 2, um índice, por exemplo, pode ser um 2, um 3, porque ele é um metal. Os metais, tá, gente? O próprio símbolo do elemento químico do metal já configura a substância simples, beleza? Então, se aparecer o Fe, que é o metal, ferro, ali é uma substância simples. Apareceu Al, que também é um metal. Professor, que metal é isso aqui? É o alumínio. Também configura-se que é uma substância simples, beleza, gente? Então, entendam essa diferença. Professor, e o He aqui? Tá, gente? O He, gente, é o hélio, certo? Se vocês já estudaram tabela periódica no nono ano e sabe que o He é o símbolo, né, gente, do elemento químico hélio, que é um gás nobre. Por ele ser um gás nobre, gente, ele se diferencia um pouco, por exemplo, ó, do hidrogênio, beleza? E do oxigênio, correto? Apesar dele ser um ametal, beleza, gente? O que é um ametal, professor? É um não metal, certo? Ele não vai ter acompanhado dele um índice. Quando eu falo índice, gente, é esse númerozinho aqui, ó. Beleza? Todos os ametais, fora os gases nobres, quando eles configuram-se uma substância simples, eles vêm acompanhado dele um índice. Por exemplo, professor, se eu tiver aqui, ó, o nitrogênio, aqui eu tenho o símbolo do elemento químico nitrogênio. É uma substância simples? Não, tá, gente? Aqui é o símbolo do elemento químico. Quando é que o nitrogênio vai ser uma substância simples? Quando ele vier acompanhado do índice 2. N2, eu tenho a substância simples gás nitrogênio. Professor, e por que ele vem acompanhado aqui desse índice? Porque o nitrogênio, gente, ele é um ametal. O que é ametal? Ametal são não metais, beleza? A gente vai trabalhar essa definição aí dos elementos simples mais pra frente, beleza, gente? Entenda. Professor, e se eu tivesse aqui, por exemplo, por exemplo, ó, um outro elemento aqui, por exemplo, aqui, ó, é o Na. Professor, quem é o Na? O Na é um sódio. Professor, sódio é um metal. Então, se aparece aqui o sódio, que é o Na, tá, gente? Por ser um não metal, ele já se configura como uma substância simples, beleza? Então, entendam, substâncias simples são aquelas formadas por um único tipo de elemento químico, tá, gente? E existem as substâncias compostas, tá, gente?
se você entender o que é uma substância simples, a substância composta é bem prático. Professor, o que é uma substância composta? São formadas por átomos de mais de um tipo de elemento químico. Tá? Exemplo, CO2. Professor, por que o CO2 é uma substância composta? Porque o CO2, molécula de gás carbônico, tá, gente? Ele é formado por um átomo de carbono, beleza? E por dois átomos de oxigênio, tá, gente? Quando eu digo átomo, é a mesma coisa que eu estar dizendo um elemento químico. Eu tenho aqui também, o etanol, beleza? Por que o etanol, professor, é uma substância composta, professor? Porque o etanol ele é formado, por dois elementos químicos carbono, cinco elementos químicos nitrogênio, tá? Perdão, cinco nitrogênios aqui, mais um aqui, no total dá 6 hidrogênio, tá, gente? E aqui, por um oxigênio, beleza? Então, o etanol ele é formado por carbono, hidrogênio e oxigênio, configurando-se assim uma substância composta, beleza? Temos aqui o NaCl, que é o famoso cloreto de sódio, tá, gente? Sal de cozinha, que é formado pelo Na, que é o sódio, e pelo Cl, que é o cloro, formado por duas substâncias simples. Logo, configura-se, tá, gente, uma substância composta. Temos o KCl, que é formado pelo K, que é o potássio, e pelo Cl, tá, gente, que é o cloro. Cloreto de potássio, também é uma substância composta. Temos um outro exemplo aqui, que é o H3PO4, formado pelo hidrogênio, pelo fósforo e pelo oxigênio, que é o ácido fosfórico, tá, gente? Também configura-se uma substância composta. Então, entendam, substância simples, formada por um único tipo de elemento químico, beleza? Se esse elemento químico for um metal, o símbolo do elemento químico já configura, tá, gente, a representação da substância simples. Se for um ametal, ele tem que vir acompanhado de um índice, tá? Geralmente é 2, beleza? Professor, é sempre 2? Não. Existem exemplos, por exemplo, o oxigênio, tem também, o O3, que é o famoso ozônio, beleza, gente? Que também, é uma substância simples, tá? Então, se for um metal, beleza, gente? O próprio símbolo do elemento químico já está mostrando que ali é uma substância simples. Se for um gás nobre, tá? O símbolo do elemento também já configura a substância simples. Se for um metal, todos eles vêm acompanhado de um índice. Eu sei como é que eu vou saber se é um metal ou se não é, gente? Tabela periódica, beleza? Só olhar lá a tabela periódica que nós temos como uma fonte de... O que são misturas, gente? Misturas são formadas por duas ou mais substâncias, tá? As misturas possuem densidades fixas porque elas variam dependendo da quantidade de cada componente da mistura. Não possui ponto de fusão e ebulição constantes, mas sim intervalos de temperatura em que começa a terminar a mudança de estado físico. Então, vamos lá. Professor, qual é a principal diferença aqui, então, das propriedades de uma mistura para as propriedades de umas substâncias? A mistura ela tem propriedades variáveis. Por exemplo, a temperatura de fusão e ebulição da mistura ela é variável. De uma substância ela é constante. Professor, como assim é constante? Por exemplo, quando uma substância ela está mudando de estado físico, por exemplo, o que é mudar de estado físico? Por exemplo, passar do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, a sua temperatura, por exemplo, de fusão, ela é constante, ou seja, ela não vai variar enquanto a substância está sofrendo esse processo, tá, gente? Ela vai continuar, aqui vai continuar certo, constante, ela não vai mudar, beleza? Enquanto uma mistura, isso vai continuar aumentando, beleza? Então, a principal diferença que a gente vai identificar em uma substância e uma mistura, beleza, gente? A sua densidade também ela vai variar, beleza? Porque eu tenho uma mistura e não uma substância. Então, assim, em relação às propriedades, substância, propriedades definidas, misturas, as suas propriedades não são definidas, elas são variáveis, beleza? As misturas elas recebem duas classificações, certo? Elas podem ser classificadas como homogêneas, tá, gente? São aquelas misturas que apresentam uma única fase, ou seja, todo o seu aspecto é uniforme. Professor, o que é fase? Gente, entendam, fase é parte visível, é aquilo que eu estou vendo no meu recipiente, no meu sistema. Por exemplo, eu tenho aqui água, beleza, gente? Tenho aqui água. Professor, aqui, eu tenho uma mistura, tá, gente? Eu posso ter uma mistura. Ela seria homogênea? Seria homogênea, porque se eu for olhar aqui, eu não consigo diferenciar. Só estou vendo aqui água, beleza, gente? Aqui eu só estou vendo aqui, beleza? Eu só estou vendo aqui, a minha água. Professor,
mas pode ter alguma outra coisa aqui. Pode, eu posso ter, por exemplo, aqui sal dissolvido aqui, eu posso ter açúcar dissolvido, mas eu não estou vendo, beleza? E isso configura que eu estou trabalhando com uma mistura homogênea. Entendam, mistura homogênea é aquela formada, tá, gente, por uma única fase, ou seja, ela tem um aspecto uniforme, uma única forma, beleza? Exemplos de mistura homogênea, professor: água e sal, água e açúcar, beleza? São os exemplos mais clássicos de substâncias, tá? Desculpa, de misturas homogêneas. Desde que o açúcar e o sal estejam dissolvidos, beleza? Se eles estiverem dissolvidos, eu tenho uma mistura homogênea. E nós temos também as misturas heterogêneas. Professor, o que são as misturas heterogêneas? São aquelas misturas que apresentam duas ou mais fases. De novo, professor, o que é fase? Fase é a parte visível da minha mistura. Por exemplo, ó, eu tenho uma mistura aqui, ó, de água e óleo. É nítido, ó, que eu consigo diferenciar o óleo, beleza, gente, ó, e aqui que eu consigo diferenciar a água, beleza? Então aqui, ó, eu tenho uma mistura heterogênea. Por que é heterogênea, professor? Porque aqui eu estou vendo, ó, claramente o meu óleo e aqui eu estou vendo a minha água. Então eu tenho quantas fases aqui, professor? Eu tenho duas. Eu tenho aqui o óleo e a água. Eu não consigo ver nitidamente essas duas fases, eu não consigo ver as duas substâncias, tá? Diferentes aqui que tem nessa minha mistura. Beleza, gente? Então, aqui eu tenho uma mistura heterogênea, beleza? Professor, e por que o óleo está em cima? Por que a água está embaixo? Tá? Isso aqui é uma propriedade, certo? Que nós até estudamos, chamada de densidade. Como o óleo é menos denso, ou seja, tem uma menor densidade do que a água, ele vai ficar em cima, beleza, gente? Espero que vocês tenham entendido. Uma observação importante, tá, gente? Existe também casos de sistemas heterogêneos que são constituídos por substâncias puras. Professor, como assim? Não entendi. Entenda, gente, quando eu falo substância pura, eu estou dizendo para você que eu só tenho aquela substância. Quando eu digo para você, por exemplo, que a água pura, H2O, tá? Quando eu digo que eu tenho uma água pura, eu estou dizendo para você que ali eu só tenho exclusivamente moléculas de água, não tenho nada mais. Professor, toda água é uma substância pura? Não. Professor, quando é que a água é uma substância pura, então? Quando ela é destilada, tá, gente? A água ela é uma substância pura quando ela é destilada. Então, a água mineral, professor, é uma substância pura? Não, gente. A água mineral, ela configuraria já como uma mistura, beleza? Por quê? Porque ela é mineral, gente? Porque além das moléculas de água, eu tenho ali alguns sais minerais, beleza? Então, não é uma substância pura. Ah, professor, e a água da torneira? É a mesma coisa. Professor, e a água potável? Tá, gente? É a mesma coisa. Não configura-se como uma substância pura, beleza, gente? Pelo contrário, é uma mistura, beleza? Espero que vocês tenham compreendido. Voltando aqui. Aqui, gente, eu tenho um sistema. Professor, o que é um sistema? Ó, sistema, gente, nada mais é do que uma porção limitada da matéria, tá? É uma pequena parte da matéria que eu peguei. Esse copo aqui eu vou chamar de meu sistema, tá? Então, o que é o sistema? É o que eu tenho aqui, nesse copo, tá? Nesse recipiente. Aqui eu tenho, tá, gente, ó, um caso de substância, tá? Mas que configura um sistema heterogêneo. Professor, o que eu tenho aqui? Eu tenho água, só que eu tenho água tanto, tá, gente, ó, tanto no estado líquido quanto, tá, ó, no estado sólido. Professor, é uma mistura é um sistema heterogêneo? É um sistema heterogêneo, beleza? Nota que eu não estou dizendo que é uma mistura, estou dizendo que é um sistema. O que é sistema? Sistema é uma parte limitada da matéria, tem uma pequena porção da matéria, tá, gente? Por exemplo, eu vou lá na minha caixa d'água, minha caixa d'água tem 1.000 litros de água. Eu vou lá, pego, por exemplo, um copo, pego 100 ml de água. Ali, aquele copo é o meu sistema, tá? É uma porção limitada de toda aquela água que eu tenho, beleza? Então, existe casos de eu ter substâncias, tá, gente, que configuram um sistema heterogêneo. Não é porque eu tenho uma substância que o meu sistema sempre será homogêneo, tá? Existem situações em que o sistema pode ser heterogêneo. No caso aqui, eu tenho uma substância, tá, ó, que eu tenho um sistema heterogêneo, porque eu tenho a água, certo? Em dois estados físicos diferentes. E eu consigo diferenciar. Eu estou vendo que aqui é gelo, e eu estou vendo que aqui, ó, eu tenho uma água líquida. Então, ó, eu tenho um sistema heterogêneo. Gente, a questão de gráficos, de misturas e de substâncias, ele é bem importante e ele é bem prático de se saber, tá? É bem assim a questão da parte visível é bem simples.
Professor, como é que eu olho para um gráfico e eu vou saber que esse gráfico está representando uma mistura ou uma substância, tá, gente? É bem simples. Sempre que o gráfico for de uma substância, tá, gente? A temperatura de fusão, tá, gente, ó, e a temperatura de ebulição será constante, tá? Professor, como é que é? Sempre que o gráfico for de uma substância, a temperatura de fusão e ebulição será constante. Professor, como é que eu vou ver isso aqui? É simples, ó. Lembrando que temperatura de fusão também pode ser chamado de ponto de fusão e ponto de ebulição, tá, gente? Por exemplo, ó, professor, o meu ponto de fusão aqui, ó, ou seja, a minha temperatura de fusão. Se eu for observar, ó, professor, o que é a temperatura de fusão? Temperatura na qual a substância vai passar do sólido para o líquido. Se eu for observar, ó, aqui é constante, tá? Ou seja, a temperatura não está mudando. Ou seja, aqui é um gráfico, tá, gente? Ó, é um eixo, ó, no qual no eixo Y eu tenho a temperatura e no Y, no X eu tenho o tempo. Notem, ó, aqui eu tenho uma mudança de estado físico, certo? Mas no momento que a substância está passando do estado sólido para o líquido, a temperatura não está aumentando. Quando essa substância passa totalmente para o estado líquido, a sua temperatura volta a aumentar. E quando ela chega bem aqui, ó, no seu estado, vai passar para o estado gasoso, quando ela atinge a sua temperatura de ebulição ou simplesmente seu ponto de ebulição, a temperatura novamente fica constante. Professor, o que é constante? Ela não muda, beleza? Então, como é que eu diferencio o professor? Olhando um gráfico de quando é uma substância, quando é uma mistura. Simples. Substância, sempre temperatura de fusão e ebulição constantes. Ou seja, não vai mudar. A temperatura de fusão não vai mudar. Beleza? Nem a de ebulição. Lembrando que eu posso chamar tanto temperatura de ebulição quanto temperatura, tá, gente? Quanto ponto de ebulição. Posso chamar tanto temperatura de fusão quanto ponto de fusão. Se vocês forem olhar, gente, ó, gráfico de uma mistura comum. Professor, por que mistura comum? Porque existem casos especiais de mistura, que a gente já vai ver. Qual é a diferença? É simples. Em uma mistura, gente, comum, tá? Ou simplesmente uma mistura, tanto a temperatura, ó, se vocês observarem aqui, ó, tanto a temperatura de fusão quanto a temperatura de ebulição, tá, gente? Elas não são constantes. Ou seja, quando uma mistura está mudando de estado físico, a sua temperatura, o seu ponto de fusão ou a sua temperatura de fusão também continua aumentando, tá, gente? A mesma coisa é para o ponto de ebulição ou temperatura de ebulição, tá? Lembre-se, são sinônimos. Vocês anotaram, estão aumentando, então é simples. Substância, temperatura de fusão ou ponto de ebulição, tá? Desculpa, temperatura de fusão ou ponto de fusão constantes. Mistura, temperatura de fusão ou ponto de fusão são variáveis, tá? Temperatura de ebulição ou ponto de ebulição de uma substância é constante e de uma mistura é variável, beleza? Isso é o caso comum para uma mistura. E existem os casos especiais de misturas, tá, gente? Que são dois tipos de misturas. São as misturas eutéticas e as misturas azeotrópicas. As misturas eutéticas, tá, gente? Já são geralmente misturas homogêneas, certo? Misturas homogêneas, ou seja, tem uma única fase. E geralmente são misturas homogêneas de sólidos. Por exemplo, as ligas metálicas são exemplos de misturas eutéticas. Professor, por que é um caso especial de mistura? Porque no caso da mistura eutética, por exemplo, ela na sua temperatura de fusão ou no seu ponto de ebulição, tá, gente? Ele comporta-se como uma substância, ou seja, ele tem temperatura de fusão, tá, constante. Porém, a sua temperatura de ebulição ou seu ponto de ebulição, tá, gente? Ele é variável. O que é um caso especial? Porque geralmente as misturas têm tanto temperatura de fusão quanto temperatura de ebulição variável. No caso da mistura eutética, ela terá a temperatura de fusão constante, ou seja, a temperatura não vai mudar, e a de ebulição será variável. Misturas eutéticas são geralmente misturas de sólidos. Exemplos clássicos são as ligas metálicas. No caso da mistura azeotrópica, gente, já é o contrário. Mistura azeotrópica também configura-se uma mistura homogênea, certo? Só que são misturas homogêneas geralmente de substâncias líquidas que estejam no estado líquido. O que acontece na mistura azeotrópica? Na mistura azeotrópica, quem é variável, quem é constante, aliás, é a temperatura de ebulição, ou, como eu posso também chamar, de ponto de ebulição. E quem é variável, professor? É a temperatura de fusão ou ponto de fusão, beleza, gente? Esse aqui é um breve resumo do que a gente já tinha trabalhado, tá? Eu estou dando aqui um reforço
eu vou cobrar, acho que uma avaliaçãozinha sobre isso aqui com vocês, tá? Espero que tenham gostado. Beleza, gente? Espero as dúvidas aí de vocês, beleza? Nós iremos continuar, eu vou fazer aqui um breve resumo aqui, vou dar uma continuidade desse assunto, espero que tenham dado para entender bacana, beleza, gente?